Olha só, vamos com o Alessandro Matias, que já está com a gente na linha, porque o Sport joga hoje, então vamos falar do Leão. Hoje o Sport já viajou, né, e vai enfrentar a equipe do Operário. E o Alessandro Matias vai trazer mais informações agora. Bom dia, Alessandro. Bom dia, meu querido. Eu só estou esperando o convite, né, para o almoço aí de graça, lógico, na capital da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Então, estou Eita. esperando, né, o zap daqui a pouco, venha-se embora, né, porque quando eu vou para aí, a festa é grande. Olha aí que coisa A boa, tá vendo? cabidela é A grande. cabidela, né? Parabéns, meu querido. Forte Obrigado. abraço. Tudo de bom. Mas vamos lá, vamos falar do esporte. O esporte que enfrenta hoje o Operário do Paraná, né? Então, é um jogo que eu diria assim, decisivo, entre aspas, mas aquele decisivo porque o esporte defende a permanência no G4, defende também a invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport hoje está com 9 pontos, né? Atrás apenas do Botafogo, que está em primeiro com 12 pontos. O Bragantino na segunda colocação com 10, o Londrina com 10, o Sport vem com 9. Mas se a gente for observar a tábua de classificação, vem o Curitiba também aí, bem próximo do Sport com 8. Atlético também e Cuiabá com 8. Ponte Preta segue no mesmo rumo, aí vai no nono, no décimo, CRB e São Bento com 7. Ou seja, do primeiro lugar com 12 para o segundo com 7, a briga aí tá grande, né? Então a gente não dá para ter uma estimativa. Ontem a gente conversava sobre esse assunto de estimativa de quem poderia, né, já garantir as primeiras colocações, se o Sport já ia para o jogo, né, para a última partida do Campeonato Brasileiro classificado para a primeira divisão, mas a verdade é que não dá para a gente bater o pé em certos assuntos, né? Os números, né, falam por si só. O Sport, para se ter uma ideia, venceu a última partida e deu esse salto para a quarta colocação e deu sorte de, na rodada, não acontecer nenhum complemento aí que o tirasse do quarto lugar. Então, acredito que acredito que aquela fase de oscilar, pode até dar uma osciladazinha, mas não como antes. Acredito que o Sport agora, a tendência é melhorar, né? Tem aquelas reclamações, né, do torcedor a respeito do Samir, que não aguentou um primeiro tempo ainda, sentiu cansaço na última partida, mas a gente concorda com o Guto Ferreira que a questão não é tempo de jogo, e sim o que se faz durante aquela partida, durante aqueles minutos. Então, o jogo foi muito frenético, muito veloz, então o Samir teve esse probleminha. Houve também ontem, a gente colocou aqui no ar, a coletiva de imprensa do Guilherme. Então, o Guilherme tocava no assunto, sem querer, eu acredito, ele falava aí que o Guto Ferreira poderia poupar alguns jogadores, e a gente pegou isso aí porque ele ouviu isso de alguém lá dentro, que está até do próprio Guto Ferreira, dessa possibilidade. Ele não inventou isso. Então, existe esse clima no ar de poupar, mas será que o Sport tem que poupar? Né? A gente não sabe números, mas a gente sabe que o Sport passou aí o Campeonato Pernambucano e o início brasileiro, inclusive com intervalos de 14, 15 dias. Então, o Sport teve semanas também jogando uma vez por semana. Então, será que a situação está tão complicada a respeito da parte física? O próprio Guilherme reclamou ontem, entre aspas, colocou que estava muito cansado e não tinha saído, inclusive na sua folga, para dar uma dormida. O Sport deve jogar hoje com a saída do zagueiro Adrielson, que foi convocado para a seleção sub-23, para jogar o torneio de Toulon na França, né, que ocorre do dia 1º ao dia 15 de junho. Então, o Sport deve jogar com o Kleberson, zagueiro aí. Então, a escalação deve ser a seguinte aí, pelo menos é o que a gente está prevendo. Maílson, Norberto, Rafael Thierry, Kleberson e Sander, João Igor, Charles e Samir, Guilherme, Ezequiel e Hernani Brocador, no famoso 4-3-3. Já o Operário deve ir, né, melhor dizendo, com Simão, Maílson, Alisson Souza e Alan Vieira, Chicão, Índio, Marcelo e Rafael Chorão, ou Jean Carlos, Felipe Augusto e Schumacher. Então, esse deve ser o time. O jogo ocorre no Germano Krieger, né, lá em Ponta Grossa, às 19h15, com a arbitragem de Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro, e a assistência aí de Carlos Henrique Alves de Lima, Filho, e Daniel do Espírito Santo, que apesar do nome aí, é do Rio de Janeiro também, assim como Carlos Henrique Alves. Então, por enquanto é só, a gente aguarda essa partida de hoje, claro, torcendo para que o Rubro Negro mantenha esse resultado aí de ficar
dentro do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, meu querido Moisés. Muito bom. Ô Anderson Batista, falando aqui, né, o Sport vai vivenciar uma questão, agora esqueci aqui a palavra, rapaz, mas muito parecida com o ano passado. O Sport vinha bem, claro, é outro campeonato, mas vinha bem na Série A e depois teve aquela famosa parada para a Copa do Mundo e o Sport não voltou muito bem. Tem que ter muito cuidado para isso não voltar a acontecer. Claro, é outra competição, mas fica o alerta, Anderson. Exatamente, principalmente para o Sport, né? Essa questão da reincidência que o torcedor não quer, de participar dessa primeira parte de um campeonato brasileiro e na volta a equipe voltar totalmente desconfigurada como aconteceu no ano passado, inclusive determinante para o rebaixamento do Sport à Série B deste ano. Então, aproveitar ao máximo esse tempo de parada. A gente sabe que a parada da Copa do Mundo ela foi bem maior do que uma parada de Copa América, até pelo número de seleções que disputam esse tipo de torneio. Então o Sport vai ter aí algumas semanas de trabalho e aproveitá-las ao máximo, né, com jogos amistosos, quem sabe até a realização mesmo da Taça Ariano Suassuna, para que o Sport possa aproveitar e, diferentemente do ano passado, ter um aproveitamento no Brasileirão satisfatório, para que não possa perder pontos, até porque quando o Sport retornar à disputa da Série B, o Sport volta com 2 partidas longe de casa. Né? Tem 2 em sequência agora para finalizar essa primeira parte, com Vitória e CRB na ilha, mas volta contra São Bento e Cuiabá, jogando fora de casa. Então o Sport tem que ter se ligar nesse ponto aí. Eu acredito aqui que o Sport, assim, vença a equipe do Operário hoje, porque o Operário vem de 2 jogos ruins. Eu creio que o Sport não vai perder para a equipe do Vitória, que está muito mal. Eu acho que o jogo mais complicado, mesmo sendo em casa, hoje eu acho que é o CRB, que está no meio da tabela. Tá no meio da tabela. Mas eu acredito que contra o Operário, com todo respeito ao Operário, mas está complicada a situação do Operário, perdeu 2 jogos, o Vitória não vem bem, e depois tem o CRB que é em casa. É aproveitar esses pontos. No caso aí tem 9 pontos a ser disputados, né? Antes da parada. Isso. Então, no mínimo, fazer 7 pontos. Sim, Alessandro. Ô Moisés, rapidinho. Ele pode até perder, que eu não acredito, para o Operário. O que a gente discute, o que a gente defende, é que o Sport... lógico, não estou comparando com o Palmeiras, com o Corinthians e com o Grêmio, quando desceram para a segunda divisão, o Internacional. Estruturas bem diferentes, né? Sempre foram diferentes. Mas a gente defende que o Sport tem que se comportar como esses times. Ir para os jogos aí fora para vencer, né? Com todo respeito ao Operário, mas, a gente está falando de um time que já foi campeão brasileiro da Série A, já foi campeão da Copa do Brasil, uma torcida, um patrimônio grande, um clube com um elenco muito mais valorizado do que o Operário. Então não há que se falar em ir para o Paraná hoje, enfrentar com a bundinha na parede, né, com perdão aí do termo, esperando um simples empate. Não, é a hora de fazer pontos, de ganhar do Operário, né? O próximo jogo na Ilha do Retiro, tem tempo para descansar, então é jogo para somar 3 pontos. Exato. O empate hoje, para mim, soa como um prejuízo para o Sport, como o Anderson falou ontem, que vai sentir mais lá na frente esse prejuízo. Beleza, muito bom. Nos encontramos amanhã e vamos falar sobre esse jogo, tá bom? Beleza, meu querido? Só lembrando aqui para você, torcedor rubro-negro, daqui a pouco, 10h30, eu e Anderson Batista estaremos fazendo o famoso pré-jogo aí de toda semana, falando mais detalhes dessa partida de logo mais entre Operário e Sport Clube do Recife. Forte abraço, beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira, aqui no Falando de Futebol na Rádio Vicência FM.